Onde que eu estava mesmo? Ah, parágrafo 457. A afirmação de São Gregório de Nissa. São Gregório de Nissa diz assim: doente, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus ao ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava num estado tão miserável e tão infeliz? Então São Gregório de Nissa expressa de uma maneira grandiosa o que é que no fundo foi a encarnação de Deus. A nossa natureza necessitava, de, vamos dizer assim, um novo recomeço. Isso foi adquirido pela encarnação de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa a ser entendida aqui é que verdadeiramente ele se encarnou. Se encarnou, que significa o que mesmo? Assumiu a nossa carne humana, veio habitar na carne humana. Se encarnou por quê? O Catecismo vai dizer, em primeiro lugar, se encarnou para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Então o verdadeiro amor de Deus nós não conhecíamos. Por que não conhecíamos o verdadeiro amor de Deus? Porque o amor de Deus se expressa de uma maneira, vamos dizer assim, única, e que nos ensina realmente o que é o amor, que é justamente a renúncia e o sacrifício. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus nos mostra pela encarnação o que é o amor. Essa é a primeira coisa. E o amor exige renúncia e sacrifício. Por isso, gente, essas banalidades que a gente escuta por aí do que é o amor, esquece tudo, viu? Amor de Facebook não tem nada a ver com amor. Nada. Absolutamente nada. Amor de mimimizinho, nada. Amor de coisinha fofa, bonitinho, fazer coraçãozinho, pôr uma flechinha assim, nada. Amor de cupido, menos ainda. Amor não tem nada a ver com essas coisas. Se a gente quer saber, conhecer o que é o amor, a gente tem que entender duas coisas que aconteceram na pessoa de Jesus Cristo: renúncia e sacrifício. Tá? Então, quando a gente diz que ama alguém, aliás, a gente só pode amar alguém, a gente não pode amar coisas. Não dá para eu amar, ai, como eu amo esse YouCat, gente. Mas então, como eu amo esse YouCat. Não dá para amar o YouCat. Entendeu? Não dá para amar coisas. A gente só pode amar pessoas, e especialmente pessoas que são livres. O amor, ele precisa da liberdade. Precisa da liberdade. Então, nós só amamos pessoas, e só amamos pessoas de que modo? Com essas duas coisas, renúncia e sacrifício. Por que são essas duas coisas? A gente vai entender isso onde, gente? Lendo a carta de São Paulo aos Filipenses, que por acaso aparecia ontem na liturgia. Embora ele, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, porém esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, sendo obediente até a morte, decaiu, encarnou-se, assumiu a nossa condição humana. Não era isso que falava? É aí que a gente entende que é o amor. O amor exige o quê? Renúncia. Então, o amor não é falar assim, você é bonitinho, fofinho, lindinho, blá, 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 coisinha. O amor não tem coisinha doce. Esse negócio que é todo adocicado, melado,
Isso se chama ternura. Né? Se a gente tivesse que dar um nome para isso, a gente daria esse nome, é ternura. A ternura é o quê? Um sentimento amoroso, mas não é amor. É sentimento amoroso, mas não é amor. Porque a ternura não passa por renúncias ou sacrifício. O que passa por renúncia e sacrifício é a vontade humana. Então, o amor depende necessariamente da vontade. Inclusive, é só a partir daí que a gente vai entender o novo mandamento. Por que é um mandamento? Qual é o novo mandamento? Eis que eu vos dou um novo mandamento. João 14. Isso. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Isso significa, como que é o nome que dá para isso mesmo? Mandamento. Entendeu? Mandamento é o que, gente? Uma ordem. Tem alternativa? Tem opção? Eu posso cumprir? Sou capaz de cumprir? Claro. Né? Agora, também é interessante, porque daí a gente entende todos os mandamentos, né? Porque o mandamento só é cumprido a partir do momento que eu o assumo, que eu o aceito, e que a minha vontade, a minha liberdade diz, eu quero fazer isso. Agora, é por isso que a gente às vezes se confunde. Se aqui eu perguntasse assim, não é? O amor pode ser mandado? Alguém pode mandar o outro amar? Hein? Não. Mas acabou de falar que sim, como vocês falam que não? Ué? Vocês aceitam uma parte, vai bem na cabeça, a outra parte vocês não aceitam. Tá fácil não, hein? Mandamento é mandamento, filho. Acabou. Ama e acabou. Então, como é que eu posso entender, se ele fosse realmente um sentimento amoroso, terno, se ele fosse simplesmente a ternura, realmente não dá para mandar. Porque a ternura é um sentimento, sentimento a gente não manda. Sentimento a gente tem, ora não tem, ora não tem, e assim vai. Isso é sentimento. Né? Fala, Paulo, a gente não tem sentimentos de empatia, por exemplo? Você olha o cara, você nunca foi com a cara do cara, tudo bem, né? Você não vai se falar assim, ai não, olha, o cara é mó legal, né? É bom você ter uma empatia por ele. Você não tem, porque o sentimento você não domina, você não tem poder sobre ele. A tua vontade não exerce influência nenhuma no teu sentimento. É igual chegar em velório e falar assim, gente, vamos dançar uma axé aqui, mano. Entendeu? Não casa, não cabe. Por mais que você queira, você não vai conseguir fazer o povo ficar feliz. Num momento de tristeza e de dor. Entendeu? Então o amor não é nada disso. O amor é uma coisa que passa pela nossa vontade, pela nossa liberdade. Significa um querer. Inclusive, já adianto os 3 módulos que vocês viram daqui, né? Os 3 módulos significa, né? O outro padre daqui não sei quanto tempo. No sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é fundado sobre o quê? Pelo amor de Deus, gente. Era só o que faltava, você não saber. O sacramento do matrimônio é fundado sobre o quê? Sobre o amor. Não é? É o amor do homem que ama a mulher que ama o homem, né? E no dia do matrimônio, vocês sabem o que os dois fazem? Sabem? No dia do matrimônio, eles fazem uma promessa de amor. Eu prometo te amar agora e por todos os dias da nossa vida. Ué, como é que a gente pode entender? Se fosse realmente um sentimento amoroso, aí ia chegar um momento e falar assim, ai, acho que eu não te amo mais. Essa de eu acho que não te amo mais não existe não, viu? O que existe verdadeiramente é eu não quero te amar.
Aí são outros 500. Mas essa fala assim, não, o amor acabou. Não foi o amor que acabou, fui eu que pus o ponto final. Eu não quero mais amar. Aí é outra história. Porque senão seria impossível eu conseguir, não é, pensar, sustentar, imaginar de que o amor pode acontecer daqui para todos os dias da nossa vida. Deu para entender? Se eu perguntar de novo, pode se mandar amar? Sim. Pode sim. E aliás, é por isso que o amor é mandamento. Você tem escolha de não amar? Aí eu amo esse, aquele eu não amo. Não tem. Não deveria. Sinto informar aos navegantes dessa barca de Pedro que se você não está amando alguém, você está em pecado mortal, né? E é um pezinho já no inferno, desculpa. Entendeu? Não tem como. Não tem opção, filho. Não tem opção, não. Bom, mas, voltando aqui, né? A razão primeira é: a encarnação se dá então para nós conhecermos o amor de Deus, que significa todo esse montão de coisa que a gente acabou de falar. É a segunda razão. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. A palavra que aparece lá no Evangelho é didascalia. Didascalia, quer dizer, é possível essa relação de ensino e aprendizado. Quem nos ensina? Quem nos ensina? Jesus. Quem cumpre e aprende? Eu. Né? Então, segunda coisa, a encarnação acontece porque Jesus é modelo de santidade. Aprendei de mim. Mateus 11. Terceira coisa, a encarnação também acontece para que nós pudéssemos ser participantes, tomar parte na natureza divina. Então, pela encarnação, a nossa natureza miserável começa a tomar parte na natureza divina. Bom, onde nós compreendemos a encarnação fundamentalmente? No capítulo 1 do Evangelho de João. Né? Eu acho que todos conhecemos o texto do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio deles, né? E sem ele nada do que existe, né, existiria, não teria sido feito. Né? E no versículo 14, ele diz fundamentalmente o quê? O que ele diz, gente? Verbum caro factum est. Né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E continua, nós vimos sua glória, que esse tanto Pai, aquela coisa toda, né? Então está lá justamente o fato central, né, da chegada de Deus entre nós. Com a encarnação de Jesus Cristo, inclusive, há uma distinção para nós cristãos, não é? Que começamos a nos distinguir do antigo judaísmo, que a vida humana passa a ter valor a partir da encarnação. A vida humana começa a ter valor quando ela é concebida e não mais no seu nascimento. Viu?
A vida humana começa a ter valor não quando ela vem à luz, mas ela tem valor quando ela foi concebida. E essa é a nossa grande insistência, a nossa grande luta. Inclusive sobre os casos polêmicos que a gente tem acompanhado sempre, que são os problemas relativos ao aborto. Não é? Então está aí a grande razão, é a encarnação de Deus. Tá? Bom, dito todos esses preliminares, né, que foram só preliminares, nós entramos então definitivamente na pergunta, né, o que significa dizer que Jesus é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Diga. É uma perguntinha meio besta. Vai lá. As bestas são as melhores. O senhor falou que quem não ama, uma frase só, né? O senhor falou que quem não ama já tem um pezinho no inferno, né? O senhor falou. Claro. Existe pessoa que não ama? Então vamos lá. Você está dizendo assim, quem não ama. Então você está imaginando universalmente a coisa. Não. Eu não estou falando universalmente, estou falando pontualmente. Quem não ama esse, aquele. Quem ama seletivamente, sabe? Eu amo esse aqui, aquele ali, não. Entendeu? Que é o que nós fazemos, né? É o que a gente adora fazer. Eu amo os amigos. E você acha que eu vou amar meus inimigos? Onde já se viu amar meus inimigos? Meu, o cara quis tomar minha carteira ali na rua, meu celular. Vou amar esse cara aí? Você tá louco? É justamente ele que precisa ser amado. É? Esse é o mandamento. Por isso que o amor, eu dizia, ele se exprime, ele se expressa, ele se mostra em dois elementos concretos. Quais são os dois elementos concretos? Igreja de Deus aqui. Renúncia e sacrifício. Sem renúncia, sem sacrifício não tem amor. Por isso que o amor não é um quererzinho, benzinho, mamão, né? Ô, lindinho do titio. Né? E por isso que também não dá para amar o cachorrinho. Né? Você chega em casa e fala assim, ai, vem com a mamãe, ai, como a mamãe te ama. É, papai te ama, filho. Não dá para amar cachorro. Você pode adestrar o cachorro, mas amar não. Você pode gostar do cachorro, mas amar não dá. Aliás, acho que já foi um dos temas nossos passados aí, né? Por incrível que pareça, a gente só pode amar quem pode odiar a gente. Ou seja, é alguém que é dotado inteiramente de liberdade. Tá, padre, mas, por exemplo, Já é a segunda vez que você pergunta sobre isso. não, eu digo, que é muito de deficiência, por exemplo, que não tem uma vontade, condição de amar. A gente entra aí numa outra questão, porque assim, queira ou não queira, a pessoa é constituída ainda como pessoa. Por mais que ela tenha alguma deficiência, seja mental, seja deficiência dos sentidos, seja alguma deficiência de ordem maior, ou de outra ordem, enfim, ela ainda é constituída como pessoa. Porque a alma humana é diversa da alma animal. Então, esse é o fator que nos distingue. Então, muitas vezes a gente pode achar assim, ela não tem a liberdade, às vezes. Né? Não tem a total posse da liberdade. Porque houve o quê? É aí que a gente precisa entender. Houve o que nessa liberdade dela? Um acidente. A gente chama um acidente. O que é um acidente? Um acidente é uma coisa fortuita. Uma coisa que acontece, às vezes a gente não tem razão. Né? Tem um autor na antiguidade, se eu citar, acho que todo mundo conhece, né? Chamado Aristóteles. Vamos falar de Aristóteles, né? Então, ele diz bem isso. O que são os acidentes? Os acidentes são coisas que não acontecem, que fazem parte da coisa, das pessoas, enfim, de tudo o que existe, mas que não acontece nem sempre e nem habitualmente. Para a gente entender isso é muito fácil. O
que acontece sempre? Por exemplo, acontece sempre de um pé de laranja dar o quê? Laranja. Isso acontece sempre. Você vai encontrar algum pé de laranja que de abacate? Nunca. Não, vai saber não, gente, pelo amor de Deus. Não, Senhor, não. Vai saber não cabe aqui. O que cabe aqui seria, pode ser que o pé de laranja não dê laranja. Se ele vier a não dar laranja, isso será o quê? Isso vai ser um acidente. Entendeu? Então é assim, todo ser humano, toda pessoa nasce com a vontade, com a liberdade, com a consciência, com a razão, Pode ser que alguns não nasçam, mas isso não acontece nem sempre e nem habitualmente, porque o habitualmente é aquilo que você pode estabelecer regras, que a gente estabelece regras por hábitos também. Pode reparar se a gente não estabelece regras por hábito. Por exemplo, as leis que nós temos em geral nas cidades são habituais, né? Bom, cidadãos de lugar tal sempre fazem isso tal dia. Os cidadãos de lugar tal sempre fazem isso tal dia. Os cidadãos de lugar tal sempre fazem isso tal dia. O que é isso? É um hábito. Acontece sempre? Não. Acontece habitualmente. Não entendeu? Não, se não entendeu, eu explico de novo. Se não entendeu? Estou tentando. O habitualmente é aquilo que não acontece sempre, com constância. Por exemplo, o dia anoitecer, a noite amanhecer, isso acontece habitualmente ou sempre? Sempre. Sempre. Né? O que acontece habitualmente? O dia tornar-se noite de repente. Que a gente chama o quê? Teve um eclipse. Né? Citaram aí. Isso acontece sempre? Não, isso é habitual. Quer dizer, de vez em quando acontece. E aí, de vez em quando dá para a gente estabelecer uma regra. Inclusive medir essa regra. Bom, de 80 em 80 anos acontece o eclipse. Deu para entender a diferença? O acidente significa não acontece nem de um jeito nem de outro. Ele é acidental, é fortuito. É uma casualidade. Então, fulano nasceu sem a razão, sem a vontade, né? Ele não ama, mas ele é passível de ser amado. Entendeu? Ele pode não amar com a totalidade da sua liberdade, da sua consciência, etc. Porque aconteceu um acidente. Mas isso não exime... Eu já sei que vai perguntar. Você não está vendo que eu estou te cortando para você não perguntar? Mas isso não... Isso não exime, não diminui, vamos dizer assim, a sua integridade enquanto pessoa. Mas diga, você ia perguntar. Então ele não vai para o céu, né? Porque ele não cumpre o mandamento de Jesus. É exatamente isso. Ele faz tudo. Eu acho que ele não vai tudo. Não é capaz nem de amar a Deus, né? Tá vendo? Os acidentes se excluem dessas coisas. Ok até aqui? Dúvidas ainda? Então sigamos. A pergunta é a pergunta 77 do YouCat. No catecismo, ela aparece entre os números 464 e 478. 464 a 478. Então, antes de dizer o que é, não é? O que significa verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem,
eu já antecipo dizendo, a gente já entrou nisso, não entrou? É agora que eu estou retomando aqui, que eu estou lembrando, né? Mas eu antecipo dizendo que o que não é, tá? Antes de dizer o que é, eu antecipo dizendo que não é. Não é, em parte Deus e em parte homem. Ou seja, só uma parte e outra parte é outra coisa, né? Não é uma mistura confusa, como se batesse um liquidificador, né? Inclusive já tinha dado esse exemplo também, né? Também não é, né, uma desproporcionalidade. Então isso aparece ali na questão 77, como as várias heresias que se apareceram ao longo dos tempos. O docetismo, sobretudo, o nestorianismo e o monofisitismo. Então são as três grandes heresias em torno dessa noção de que Jesus seja verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tá? O que diz o docetismo, em primeiro lugar? O docetismo diz que Jesus é Deus, mas a sua aparência é humana. No fundo, se você fosse fazer uma cirurgia de Deus, ia sair uma luz assim enorme. Né? Porque é só a aparência dele que é de homem. Mas no fundo, ele é Deus. Isso é o docetismo. Heresia primeira. Segunda, o nestorianismo. O que diz o nestorianismo? Há duas pessoas distintas em Jesus. E o divino em Jesus é uma coisa, o humano em Jesus é outra coisa. Então, por exemplo, agora ele fez milagres. Quem é que fez? Jesus. Então foi a parte dele que era Deus. Agora Jesus chorou. Agora foi o homem. Agora Jesus chorou na manjedoura. Foi homem. Agora Jesus deu uma bênção na manjedoura. Meu Deus. Vai entender? Mais ou menos assim. Igual aquelas imagens que a gente encontra no presépio. Jesus já assim, né? Jesus já está dando a bênção desde a manjedoura. Não, brincadeiras à parte. Então isso é o nestorianismo. E outra coisa é o monofisitismo, que diz que só uma parcela da natureza, né? Só uma parcela da natureza humana foi absorvida na natureza divina. Só uma parcela, só uma parte. Então quer dizer, enfiou tudo foi tentar fazer um bolo, enfiou tudo lá dentro do liquidificador, bateu, mas ainda ficou uns pedaços lá sem ser absorvido na massa. Entendeu? Então a parcela da natureza divina, aliás, uma parcela da natureza humana foi absorvida na natureza divina. Então o que significa que não foi totalmente. Veja, o que eu digo e volto a afirmar, não, o problema não é saber o nome das heresias, né? Mas o problema é tirar consequências disso. Quais são as consequências disso? A consequência maior e a mais grave delas é justamente anular o sacrifício. Anular o sacrifício. Então, se quando Jesus morreu na cruz, eu olho para ele e falo assim, ai, olha lá, é Deus morrendo por nós, mas foi fácil. Foi fácil por quê? Porque ele é Deus. Entendeu? Ou seja, não doeu. Não doeu. Se ele é Deus, não deve ter doído. Então ele estava lá com a mão assim, né? E eles pregando. E ele só fazia aquela cara de choro e dor. Doendo, mas no fundo ele falava assim, ai, tá até gostoso. É Deus. Então o sacrifício se anula.
Não houve realmente um cordeiro sem mancha, sacrificado pelos nossos pecados. Né? Então acaba com o valor do sacrifício. Sacrifício, gente, é sacrifício. Significa assumir, obedecer até as últimas consequências, a morte e morte de cruz. Isso é o sacrifício. Volta a existir a carta aos Filipenses que nós lemos na liturgia ontem. Tá? Então, resumindo, a natureza humana está unida à natureza divina, não por mistura, e nem muito menos a natureza humana é separada da natureza divina em Jesus Cristo. Ou seja, a natureza humana é propriamente o quê? A natureza divina. Deu para entender que é diferente de mistura, é isso? A mistura você faz assim, ó. Você pega uma porção desse aqui e pega uma porção daquele lá e enfia no liquidificador e mistura. Isso é mistura. Então você tem uma parte que é de uma coisa e outra parte que é de outra coisa. E você mistura na tentativa de fazer o quê? Uma coisa só. Mas a mistura supõe ainda que você juntou duas coisas diferentes. No sentido de tentar agrupar aqui. O que o Concílio de Calcedônia diz é que a natureza humana é a natureza divina. Tá? Aliás, a síntese do Concílio de Calcedônia é dizer nem misturadas, nem separadas. Tá? Até aqui tudo bem? Bom, só para a gente saber o que declarou o Concílio de Calcedônia, isso está no número 467 do Catecismo. Leio. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Que palavrão esse, né, gente? O que é uma hipóstase? Hipóstase é a palavra que normalmente a gente usa para traduzir pessoa. Hã? É a palavra que a gente usa para traduzir pessoa, mas ela diz o seguinte: hipo, no grego, quer dizer aquilo que está sob, o que subjaz.
E o estasis é aquilo que é, ou seja, é aquilo que subjaz naquilo que é. Se a gente fosse traduzir assim. Agora entendi. Hipóstasis, né? Normalmente a gente usa para falar pessoa. Por isso que se diz que em Jesus houve uma união hipostática. Nossa! Né? Você chega lá agora na tua catequese e fala, você sabe que é Jesus? E Jesus teve uma união hipostática. União hipostática. União hipostática por quê? Na mesma pessoa de Jesus estão unidas duas naturezas distintas. Qual a natureza? Humana e divina. De modo que a natureza humana de Jesus é a natureza divina. E a natureza divina é a natureza humana. Não dá para dizer, agora foi Deus que fez isso. Agora foi o homem. Agora Jesus morreu na cruz. Ah lá a humanidade dele. Agora Jesus ressuscitou. Ah lá a divindade. Deu para entender? Não há separação. Tá? Então, hipostasis, ou hipóstasis, ou hipóstase, traduzindo para nós, né? Que a gente usa como pessoa, significa aquilo que subjaz no mesmo lugar. Ou aquilo que está ali no mesmo lugar. Por isso que a gente diz que em Jesus há uma união hipostática. A natureza humana se une à natureza divina. E isso se dá na encarnação. Tá? Então quem que existe ali em Jesus? Jesus por inteiro. Entendeu? Daí a gravidade. Aí está a gravidade de não reconhecer em Maria a mãe de Deus. Quando você diz Maria é a mãe de Jesus apenas, como querendo dizer a mãe do homem, o que é que você faz consequentemente? Você nega a divindade de Jesus. Gente, não dá para ser mãe pela metade, entendeu? Ai não, a mãe gerou o filho, mas a mãe é só a mãe do cabelo do filho. Entendeu? O corpo não, o corpo deve ser de outro. É assim que acontece? A mãe é a mãe da inteira. A mãe é a mãe da alma do filho? Sim. Ah não? Sim. Não, o filho foi gerado lá, mas não é mãe da alma não, né? Só do corpo. É, gente? Sim. Mas toma conta, gente, pelo amor de Deus, né? É a mãe do filho por inteiro. Corpo e alma. Você acha que quando o filho vem ao mundo, ele vem só pela metade? E aí quando ele acaba de nascer, o médico dá um tapinha na bunda e aí a alma entra no corpo. Por favor, né? Entendeu? Então é mãe por inteiro. Por isso também declarar Maria mãe de Deus. Porque é afirmar consequentemente que Jesus é Deus. Então, quando Jesus faz milagres, quem é que faz milagre? Jesus por inteiro. Quando ele morre na cruz, quem é que morre? Por inteiro. Inclusive a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Deus morre na cruz. Não foi só a aparência dele, o corpo dele ficou lá, caído, né? E aí então a alma dele saiu, sei lá, acho que foi pela cabeça, né? Pelo nariz, não sei por onde. Né? Aí Deus sumiu, porque Deus não ia ficar na cruz, imagina, gente. É Deus por inteiro. Tá?
Interessante que existe uma antiga liturgia, o catecismo traz essa antiga liturgia romana, no número 469, diz, não é? Ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Isso é muito forte. Ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. O que a igreja declara ainda, segundo o texto da Gaudium et Spes? Que a natureza humana foi assumida integralmente e não aniquilada. Quando Jesus se encarna, a natureza humana é assumida integralmente e não aniquilada. O que mais que o Filho assume? A nossa alma racional por inteiro também. Quando Jesus se encarna, ele assume a nossa alma racional por inteiro. Pensa segundo a nossa lógica humana, raciocina segundo os nossos pensamentos. Porque senão, gente, imagina como ficaria a obediência num caso desse. Não é? A obediência seria secundária, não é? Se ele não assumisse a nossa alma racional por inteiro, a obediência seria secundária. Mas a gente não confessa? Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Em tudo ele fez o quê? A vontade do Pai. Mais ainda quando ele está no horto. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Onde ficaria a obediência no caso desse? Ah, ele só está falando isso porque ele sabe, né, gente? Deus, olha lá. Entendeu? Então ele não aniquilou a natureza humana, pelo contrário, ele devolveu à natureza humana o seu sentido mais profundo, né? Reconfigurou a natureza humana do jeito que ela deveria ser, tá? E nesse sentido também assume a nossa alma humana por inteiro, no sentido da nossa alma racional. Isso porque também já houve uma grande heresia que dizia que quando Jesus se encarna, a alma racional é suprimida. A divindade suprime a alma racional. Pelo contrário, ele assume integralmente também a nossa alma racional. Então ele tem poder de decisão, tem poder de vontade, tudo aquilo que a nossa alma racional faz. Mais uma coisinha, número 475 do Catecismo. Paralelamente, a Igreja confessou no Sexto Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo pela nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. É isso aí, gente. Bom,
dúvidas sobre então a união hipostática? Tem alguma dúvida sobre a união hipostática? Em relação à alma, em relação à vontade, em relação à razão, em relação aos pensamentos? Tem? Fale agora o cálice para sempre. O número 79 tem uma observação bem importante no YouCat. Então a pergunta 79 diz lá: tinha Jesus como nós uma alma, um espírito e um corpo? Sim. Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Declaração do Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 22. Por isso que a gente diz, Jesus não apareceu já falando não, né, gente? E uma coisa que é bem interessante, Jesus não veio falando com a língua divina, como ele conversa com o Pai e o Filho. Nem a língua dos anjos. Jesus veio falando o quê? A língua do homem. Aprendeu a língua do homem para conversar e se comunicar na língua dos homens. Isso é bem interessante. Bom, junto a isso, está associado o mistério da Virgem Maria. Então, junto a declarar que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, está associado o mistério da Virgem Maria. Então nós declaramos com a nossa fé, né? Gente, eu estou conseguindo raciocinar. O que é? Próxima vez manda ele aqui para cima e deixa a gente lá embaixo. Não, isso não vai mais acontecer. Ah, obrigado. É porque atrapalha, né? A cabeça precisa ir pensando, fazendo as conexões, os links, não dá. Tem coisa em cima também? Não, embaixo foi assim. É, a cabeça não acompanha, né? Então, junto do mistério do Filho, quando a gente faz a nossa profissão de fé, então nós dizemos, sim, cara. O padre. Oi. Uma pergunta aqui, ó. Faz. Aqui fala que Jesus sabia da sua unidade com o Pai Celeste no Espírito, né? Como que se deu esse Onde saber? está isso que você está falando? Aqui no 79 mesmo. Aqui tem a passagem de Lucas que fala que Jesus ia crescendo em sabedoria e Graça diante de Deus dos homens. Eu nunca consigo entender isso, apesar de eu ter ouvido várias vezes. Eu aceito, né? Mas eu não consigo. Então vamos lá, isso diz respeito diretamente ao que está no catecismo entre os números 471 e 478. Nos parágrafos 471 e 478, o que se diz no catecismo? Se diz quais as, vamos dizer assim, as dimensões de Cristo que diz respeito a essa união hipostática, ser integralmente homem e integralmente Deus. Então ele é integralmente homem e integralmente Deus na alma racional. Ele é integralmente homem e integralmente Deus na vontade. Ou seja, as duas grandes
características psíquicas nossas, que é a razão e a vontade, mostram que ele nisso é integralmente Deus e integralmente homem. Primeiro passo para compreender isso é compreender que há a natureza divina que deixa os céus e se encarna. Então ele não, né, lembra que eu li aqui o parágrafo 469, que eu recuperava justamente o cântico da liturgia romana, que diz: ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Então é Deus, integralmente Deus. Num determinado momento, a igreja diz, no ápice dos tempos, ele não abandona a natureza divina e assume na encarnação a natureza humana. Fala. Eu não consigo entender. Ele foi crescendo, né? Aí Não, depois calma. Antes de crescer. Não cresceu ainda. Não cresceu. Isso é no fato da encarnação. No fato da encarnação, o que acontece? Acontece que Deus, sendo Deus integralmente, é o que diz São Paulo. Deus, sendo Deus integralmente, ele não se apegou a isso. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo. E assumiu a condição de um escravo, encarnou-se, de servo. Então é isso que acontece. Então o fato da encarnação é, ele continua sendo Deus e assume nessa sua natureza divina a natureza humana. Esse é o fato da encarnação. Então, a natureza divina não some e a natureza humana passa a ser assumida integralmente na natureza divina. Compreendido daqui? Tudo bem. Se encarnou, a encarnação acontece no momento da concepção. É o momento que o anjo fala para Maria. É naquele momento. Ali aconteceu a encarnação. Bom, aí ele passa todos os períodos do desenvolvimento humano. Cresce na barriga de Maria. É gerado 9 meses na barriga de Maria. Jesus não nasceu de 1 mês, nem de 2, nem de 3 meses. Nasceu de 9 meses igual toda criança. Então, quer dizer, tudo que diz respeito ao homem é assumido integralmente. Nasce. Podia ter ficado doente, ter febre, né? Fez cocô na fralda, aquelas coisas todas, né? Se é que tinha fralda, não sei, né? Tudo, igualzinho. Comia, bebia, mesma coisa. Teve que mamar, né? Foi perseguido, podia ser morto, igualzinho todo ser humano. A mãe sai com o filho na rua, pode acontecer alguma coisa, né? Podia cair, Podia pecar. né? Podia pecar. Esse caso. Esse caso. Iria ser Mas ele faz condenado? em tudo a vontade do Pai. Sim, mas ele chama Então o sim não cabe, entendeu? Deus caiu. Entendi. O Deus caiu. O anjo caiu e assim. A gente queria colocar a possibilidade de não ter. Nós não trabalhamos com Então não tinha elucubrações. Nós não trabalhamos com elucubrações, nós trabalhamos com os fatos. Sim. Então o fato da fé é, em tudo ele fez a vontade do Pai. Bom, então, o que é que ele recebeu realmente enquanto homem? Foi uma parte da natureza humana? Não foi integralmente. Então a alma de Jesus é igual à alma do homem? Igual. A alma de Jesus é a alma humana? É a alma humana. Como funciona a nossa alma humana? Ela é vegetativa, no sentido de que dá todos os movimentos ao nosso corpo. Ela vamos dizer assim, deliberativa. Ela se inclina para as coisas e pode assumir, deliberar, escolher, determinar. E ela é também, né, pensante, racional. Ela diz, isso é isso, aquilo é aquilo, consegue distinguir bem. Né? O maior exemplo de toda essa, né, essa alma que determina, que delibera, que faz tudo, etc., está ali justamente nas tentações do deserto. Então está lá, passando fome, 40 dias e 40 noites.
E as 3 tentações, elas mostram justamente o que fere diretamente a alma humana. Então é assim, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, faz. Entendeu? Você sabe quando alguém te pega assim e fala assim, olha, duvido de você fazer tal coisa, hein? Mas só para tentar. E aí você vai e faz justamente para mostrar que você faz mesmo. Opa, eu sou o cara, claro que eu posso fazer. Né? É o problema da soberba humana, né? A soberba justamente atinge nessas questões. Eu posso, eu vou lá e faço. Jesus também é assim, manda que essas pedras se transformem em pães. Só faltou o diabinho falar assim, eu sei que você pode, cara. E você está morrendo de fome, fala a verdade, você não quer comer um pãozinho. Né? Entendeu? Então, a tentação do deserto mostra justamente a que ponto chega a nossa humanidade, mas a que ponto chega a vontade humana. A vontade humana, que é a determinação do querer, eu quero ou não quero. E, inclusive para as coisas que acontecem, eu dizer, eu não quero isso. Eu renuncio a isso. Eu posso, mas eu não quero fazer. Essa parte eu entendo. Tá bom, agora vamos. Eu Assumiu a alma humana inteirinha. Na missa. Entendeu a alma humana inteira? Que ele assume tudo aquilo que é da alma humana. Sim. E aí tudo bem. Então, se ele assume tudo que é da alma humana, todas as coisas que são da alma humana, ele tem diante de si como nós temos, né? Nas mesmas proporções. Só que tem uma coisa a mais, né? Ao assumir a condição humana, ele não abandona a natureza divina, porque uma não aniquila a outra. Então qual é a determinação que também há em Cristo, antes de tudo? Seguir a vontade do Pai. A palavra de Deus não fala que Jesus foi enviado do Pai? Por que ele não fala assim, não quero ir não? Vai você. Você quer que alguém morra? Vai você. Eu não, manda o Espírito. Por quê? Porque ele assume inteiramente o que é ser filho. O filho é aquilo que, tendo a condição de filho diante do pai, obedece o pai porque sabe que o pai tem o seu melhor. Esse é o significado profundo da filiação. Por isso que a obediência do filho restaura o que a desobediência humana fez perder. Então assume integralmente. Então, no número 475, que eu li a respeito da vontade humana de Cristo, justamente diz, a vontade humana de Cristo segue a vontade divina, sem estar em resistência com o Pai e o Espírito. Então acontece isso. Bom, né? Tendo compreendido tudo isso, né? Há o chamado Evangelho da Infância, que é tratado por São Lucas especificamente. Só o Evangelho de São Lucas é que trata da infância de Jesus. E é no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, que fala justamente a frase famosa que Jesus crescia em dignidade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O que é crescer em dignidade, sabedoria e graça? Se não se fazendo a cada instante, segundo a sua condição humana, tal como o Filho de Deus. Ou você imagina que alguma coisa miraculosa vai fazer nesse período? Não, deve ter alguma coisinha ali acontecendo. O pai deve estar fazendo umas poçãozinhas mágicas para ele se preservar. Na fé, ele falou, sou eu esse cara aqui que me salvaram. Não, como que foi isso? Eu não entendo isso. Pelo amor de Deus. Não entra na minha cabeça isso. Não, você imagina que o período da infância de Jesus... Ele teve que aprender também. Claro! Certo? Vai na sinagoga, Isso. ouve a palavra de Deus, E como era isso? aprende. Ele estava lá aprendendo. E como ele Como chegou que na era a conclusão cabeça? que não é o Messias? a cabeça é igual a tua cabeça. Não é comigo, não. Mas entendi. Não, estou falando a mesma coisa. O que Jesus pensa é a mesma coisa que a gente é capaz de pensar.
Ele se questionaria se ele era o filho de Deus? Não. Quem falou não? Primeiro é assim. A gente quer imaginar um Jesus. Vai dar para entender isso ou não? Então vamos lá. A gente quer Então, pera aí. A gente quer imaginar um Jesus. Como é que a gente quer imaginar um Jesus? A gente quer imaginar um Jesus que já tinha ciência da sua divindade sendo homem. É isso que a gente corre o risco de querer imaginar. Então Jesus estava lá nos seus momentos, mas ele já sabia que ele era Deus. Então, olha o risco de pensar isso. O risco de pensar isso é que, se a gente imagina que Jesus já sabe que é Deus, não é? Se a gente já sabe que isso é o que acontece, no fundo, o sacrifício perdeu o valor. Então, o que acontece? Isso é um debate teológico longo, mas que há uma certa concordância hoje em dia em dizer que a plena consciência, o que é a consciência? Saber que aquilo é daquele modo, segundo esse modo, etc. A plena consciência da divindade de Jesus só acontece quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. A total consciência de que ele era o Messias acontece quando ele fala: tudo está consumado. E antes não? Antes não. Então, há uma certa concordância em se dizer que essa consciência messiânica, ela foi sendo adquirida ao longo de cada coisa que Jesus ia realizando. E a plenitude da consciência messiânica se dá no tudo está consumado, no Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, que é o que ele faz por fim, né? Ele sabia que ele era, né? Então, mas e aí? Que hora? Mas ele sabia que ele era, não sabia a hora. Que hora? É? Que hora? Não. Então você acha... Então, quando a gente fala... Ainda não, a minha hora ainda não chegou, quando ele fala isso nas bodas de Caná. Eu pensava que ele não chegou. Calma. Quando ele fala, minha hora ainda não chegou nas bodas de Caná. Não é a hora de falar assim, não, eu sou Deus aqui, mas peraí que minha hora vai ter a sua hora. Tem coisa para fazer ainda. Na hora de fazer o que ele tinha que fazer. A hora, justamente, que hora é essa? Diz respeito ao que a hora não chegou. Diz respeito de ir assumindo certas coisas que são consequências da sua vida. Essa é a hora. No fundo, João vai dar a dica. Quando é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora que ele morre na cruz. Essa é a hora. Então a minha hora não chegou, não diz respeito a certas coisas que são imediatas ali. Diz respeito à conclusão do projeto do Pai. A fazer plenamente a vontade do Pai. Essa é a hora de Jesus. Mas a gente não está fazendo um curso bíblico aqui, né? Podia fazer um curso bíblico, vou fazer um curso de João. Aí a gente estuda o Evangelho de João. Curso de Mateus, estuda o Evangelho de João. Né? Mas ainda você tem que estudar tudo isso aqui. Então, dizemos que Jesus assume em tudo o ser humano, na alma, no conhecimento, na vontade, no corpo, no coração. Né? Nos 5 aspectos que, vamos dizer assim, tratam da nossa vida. Vocês me deixam falar, né? Não precisava falar da Virgem Maria ainda. Daqui a pouco. Era para ser nessa aula, Virgem Maria. Moral.
Então tá, vamos parar aqui porque daí a gente fala da Virgem Maria depois. A gente volta antes então, hein? Desde o ano que a gente tem que